Olá, queridos amigos. Nós hoje vamos analisar um assunto que nós encontramos no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, como vocês bem sabem, é um livro profético e traz mensagens muito profundas da palavra de Deus, porque narra a história dos nossos dias. Vocês sabem que nos evangelhos conta a história dos apóstolos. No Antigo Testamento, a história de patriarcas e profetas. E a nossa história, onde nós encontramos? Bem, nós encontramos no livro de Apocalipse. E hoje nós falaremos de uma famosa mulher que aparece no livro de Apocalipse. Nós vamos falar da ressurreição dessa mulher. Apocalipse capítulo 2, pegue sua Bíblia e nós vamos analisar o versículo 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 20 nos é dito o seguinte: mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixaste Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. O apóstolo João nos apresenta uma mulher que a sua identificação primária é a idolatria e a fornicação, ou prostituição, como queira. E essa mulher é Jezabel. Mas primeiro, para nós entendermos bem este episódio de Apocalipse, nós temos que saber quem foi Jezabel. E o texto que nós encontramos na Bíblia, que conta a história de Jezabel, ele está registrado em 1 Reis, capítulo 16. Jezabel foi uma mulher, filha de um rei fenício. Ela era de uma família nobre, muito influente, portanto pagã. E era costume do povo fenício, de onde Jezabel procede, oferecerem sacrifícios de vidas humanas. Eles sacrificavam crianças ao deus Baal. E, novamente, o apóstolo João nos traz o episódio de Jezabel em Apocalipse. Nós sabemos, de acordo com as escrituras, que as mulheres elas têm uma simbologia de igreja. Então, aqui nós estamos falando de uma igreja que pratica a prostituição e a idolatria. Então nós vamos analisar alguns paralelos com Jezabel no Antigo Testamento e esta mulher Jezabel que aparece em Apocalipse, para nós vermos de quem o apóstolo João está dizendo. Bem, Jezabel, ela aparece como uma mulher que gosta de se adornar, gosta de usar joias, gosta de usar roupas luxuosas e coloridas. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 4, nós encontramos uma meretriz adornada com joias e pedras preciosas. Jezabel também foi uma mulher que perseguiu e matou os profetas do Senhor, as pessoas que trabalhavam para Deus. Jezabel cometeu uma carnificina, matando os profetas do Senhor, os servos do Senhor. E em Apocalipse, nós encontramos também uma mulher que estava embriagada com o sangue dos santos. Jezabel perseguiu Elias. Lembram do profeta Elias? O profeta Elias foi chamado para pregar uma mensagem de reavivamento e reforma. E Jezabel era casada com o rei Acabe, que era o rei de Israel, e Jezabel era pagã. Então houve uma mistura chamada de prostituição. Mistura do sagrado com o profano. A Bíblia chama de prostituição ou fornicação. E ela, por Elias ser incisivo e pregar a mensagem de que Jezabel estava corrompendo o povo de Israel através da união matrimonial com o rei Acabe, então Elias foi chamado para dar um corretivo, para apresentar uma mensagem de repreensão e advertência. Durante 3 anos e meio, Elias teve que enfrentar Jezabel. Durante 3 anos e meio, Elias orou para que não chovesse, diz o apóstolo Tiago. E curiosamente, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, nós encontramos essa mulher perseguindo o povo de Deus por 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 anos. E é exatamente esse período, de acordo com Apocalipse, capítulo 13, que dura a Santa Inquisição da Santa Igreja Católica. 42 meses, aplicando o princípio de dia a ano, 42 meses vai dar 1260 anos. Bem, a Santa Inquisição, ou poderio da Igreja Católica Apostólica Romana, começou no ano 538 e terminou em 1798. Isso dá exatamente 3 anos e meio de perseguição de Jezabel contra Elias. Muito curioso isso. Mas vamos avançar mais. Bem,
A Bíblia também nos diz que Jezabel, através de Acabe, levou o povo à idolatria. Hoje, mais do que nunca e melhor do que ninguém, a Igreja Católica Romana é a mãe da idolatria. Através das suas procissões, através das vendas dos santos, através dessa distribuição de paganismo misturado com o cristianismo, a Igreja Católica se tornou o ícone da idolatria. Agora, a respeito de Elias e Jezabel, nós temos que entender uma coisa. No livro de Malaquias, capítulo 4, o profeta nos diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Deus enviaria o profeta Elias. Bem, Elias foi para o céu sem passar pela morte. Então, se Elias foi para o céu sem passar pela morte, não se encontra na terra, e o profeta nos diz que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, viria o profeta Elias, é claro que a Bíblia não está falando do profeta Elias que foi assunto ao céu. A Bíblia está falando de um povo, de um grupo de pessoas que viria com o mesmo espírito e autoridade de Elias para enfrentar outra Jezabel. E é essa Jezabel que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, que é o ícone da Igreja Católica Romana. Bem, nós precisamos avançar. E uma coisa interessante sobre Jezabel, a sua morte foi trágica. Ela foi jogada da janela do edifício e foi caindo, batendo as paredes, e quando chegou ao chão ela estava deformada. E os cavalos, na região onde ela caiu, pisotearam ela. E os cachorros comeram a carne dela. Quando foram pegar ela para o sepultamento, só encontraram praticamente metade do rosto, metade do pé e das mãos, dedos dos pés e das mãos. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 17, a Bíblia nos diz que essa mulher chamada Babilônia também será comida pelos cães. E os cães, no contexto escatológico, no contexto profético, representam os falsos profetas e pastores que não pregam a mensagem de Deus. Diz que a Igreja Católica será comida por essa turba de pessoas que ela tem sustentado com sua idolatria e com os vinhos da sua prostituição. O significado de Jezabel, que é curioso, significa Baal é o esposo. E Baal é uma representação do próprio Satanás. E a Igreja Católica é a esposa do dragão de Apocalipse capítulo 12. Ela é a esposa do próprio Satanás. Então veja, o mesmo significado e o comportamento que tinha Jezabel no Antigo Testamento é o mesmo significado e comportamento que tem a Igreja Católica durante os nossos dias. O nome Jezabel também significa exalta Baal. E a Igreja Católica ela tem exaltado os dogmas de Satanás, os dogmas do príncipe das trevas, e ela é esposa do inimigo de Deus. Como a igreja remanescente, que é um símbolo de Elias, é a esposa do Cordeiro, a Igreja Católica como Babilônia, que é um símbolo de Jezabel, é a esposa de Satanás. Eu sei que essa mensagem parece muito incisiva e muito ofensiva, mas o nosso propósito aqui é mostrar a verdade como ela está na palavra de Deus. E eu queria fazer um desafio para você. Não fique com medo de pegar o Evangelho. Não fique com medo de mostrar o que a Bíblia diz sobre a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Em breve Babilônia cairá. Jezabel caiu do alto do prédio para o chão. E Babilônia cairá do seu nível mais alto de idolatria e prostituição espiritual e será pisoteada e será como cinza debaixo dos nossos pés. Se você ainda está em Babilônia, querido amigo, o meu apelo é: saia dela. Eu queria terminar essa meditação lendo com você um texto que se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 18, que é o convite de Deus para todos os seus filhos. E diz o seguinte, versículo 2, Apocalipse 18, 2. E clamou fortemente com grande voz o anjo, dizendo: caiu, caiu a grande Jezabel, ou a grande Babilônia. Jezabel caiu do prédio, Babilônia cairá da sua idolatria. Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de
todo espírito imundo e esconderijo de toda ave imunda e detestável. A Igreja Católica Romana se tornou habitação de demônios. E você vai perceber, pela terminologia ou pelo nome que ela agora adquire, que houve uma mudança comportamental. Antes era Igreja Católica, Apostólica, Cristã, porque Igreja Católica significa universal. O Evangelho é para todo mundo. Apostólica foi fundada pelos apóstolos, e cristã, o líder da igreja é Cristo, mas ela mudou de Igreja Católica Apostólica Cristã para a Igreja Católica Apostólica Romana. Agora o esposo dela não é mais Cristo, agora é Roma, e Roma com seu paganismo influenciou Babilônia. O meu convite para você: saia de Babilônia antes que ela caia e seja comida e pisoteada. Compartilhe essa mensagem e nós nos encontramos na próxima lição.